Ô Viga, vou seguir com você porque você elogiou o trabalho do Jorge Sampaoli e eu queria te perguntar em relação às opções do Sampaoli para hoje. Ele escalou ali o Eric Pulgar como uma espécie de terceiro homem da zaga, um meio-campo com Alan e Gerson e o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta e promoveu o Pedro no time titular, colocando o Gabigol no banco de reservas. Queria que você avaliasse isso e o Eric Pulgar, que você tem aquela aposta lá e tal, né? Enfim, gostou da atuação de Eric Pulgar hoje? Uma espécie de terceiro homem na zaga? Valeria aquela correria na praia de Copacabana pela atuação de hoje, Rodrigo Viga? Eu acho que não, Gui. Ele é muito instável ainda. Então, quando ele estabilizar em alto patamar, num patamar talvez assim mais próximo do Bruno Henrique, aí sim, eu dou aquele tibum, chamo o Vampeta para fazer o clique. Torço para que o Vampeta, na hora do clique, não caia de bumbum na areia de Copacabana, porque senão eu é que vou registrar, eu é que vou postar, mas ossos do ofício. Vamos lá, começar de trás para frente. Acho que o Pedro merecia uma chance, merecia uma oportunidade, porque ele chegou a ser quase que maltratado ao longo dos últimos dias, por conta de tudo que aconteceu, soco e coisa e tal. Não houve uma conversa logo de pronto, olho no olho. Foi preterido no jogo contra o Olímpia, quando o Flamengo precisava de um homem de área para fazer um gol e levar para os pênaltis lá no Defensores del Chaco em Assunção. Então acho que ele podia estar abalado, poderia estar desestabilizado, mas é um centroavante, é um homem de área, merecia ter mais chances, merecia ter mais oportunidade. Eu vou recuar um pouco mais. Acho que o Flamengo, com a idade avançada de alguns jogadores, para mim está cada vez mais nítido, está cada vez mais claro, que precisa jogar com dois volantes. Talvez com as características de hoje. Um mais pegador, o Eric Pulgar, e o outro que distribui melhor a bola, chega um pouco mais na frente, que é o Alan. E aí, quando não tiver o Pulgar, pode ser o Thiago Maia, mas precisa dessa composição para dar liberdade, para dar soltura ao Gerson, o próprio Vitor Hugo, que acho que hoje foi uma das piores partidas dele com a camisa do Flamengo, e principalmente lá na frente para o Pedro e para o Bruno Henrique. O Pulgar fazendo, às vezes, a função de terceiro zagueiro, cumpriu o seu papel, mas no primeiro tempo acho que o principal papel do Eric Pulgar foi não dar espaço, não deixar o Tiquinho Soares respirar. E a gente viu que o Tiquinho ficou incomodado, não apareceu em campo, tanto que foi substituído na segunda etapa. De resto, acho que o Flamengo precisa progredir, precisa evoluir, mas no quesito vontade, no quesito desejo pela bola, hoje me agradou um pouco mais. Pena que o técnico Jorge Sampaoli enxerga o Vitor Hugo como meia, terceiro de meio de campo, né? Que briga por posição com o Gerson, com o Everton Ribeiro e também com o De Arrascaeta. Acho que ele, como segundo homem, fazendo às vezes do Alan, seria muito mais producente, seria muito mais produtivo ao time do Flamengo, viu, Gui? O Viga vai ficar com a gente aqui no bate-papo. Vou colocar o Bruno e o José Manuel também na roda para falar de um outro assunto do dia nesse Flamengo, que é a opção do Sampaoli pelo Pedro com o Gabigol no banco de reservas. E aí, Bruno Prado, como é que foi a atuação do Pedro hoje? Valeu a pena essa mudança? E até pensando agora, a longo prazo, você imagina um Pedro tendo uma sequência como titular pelo que jogou hoje? O Flamengo tem agora dias para treinar. As informações davam conta que o Pedro estava indo muito bem nos treinos e por isso foi titular hoje. Agora, mais alguns dias de treinos e depois o jogo contra o Atlético Paranaense e na sequência, dia 17, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Você imagina, pela atuação de hoje, uma sequência para o Pedro ou não? Como é que foi o Pedro hoje nessa briga com o Gabigol? Foi razoável, é que o Gabigol não está bem, acho que o Pedro merece ter uma sequência, uma oportunidade para tentar se acertar na equipe. O Pedro não é o tipo de centroavante que o Sampaoli costuma usar nas suas equipes. O Sampaoli gosta de jogadores que se movimentem mais, que se associem mais com os outros. O Pedro tem mais dificuldade para fazer isso, mas acho que merece oportunidade, até porque o Gabigol está bem abaixo do que pode, então é justo, mas ele tem alguma dificuldade de jogar na equipe do Sampaoli. Ele não consegue participar tanto do jogo
não consegue participar tanto da articulação de jogadas, mas deve jogar. Acredito que na próxima partida o Pedro vai iniciar de novo e vai ter pelo menos uma sequência, não sei se muito grande, mas uma sequência para tentar aproveitar e tentar ganhar o lugar dele no time. José Manuel de Barros. Pedro, foi bem hoje, gostou? Lembrando, tem um jogo contra o Atlético, dia 13, que é uma quarta-feira. Depois, domingo, dia 17, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E aí, entre o primeiro jogo da Copa e o segundo jogo da Copa do Brasil, tem o duelo com o Goiás, fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro, dia 20. Aí depois, dia 24, no outro domingo, a segunda final, provavelmente contra o Goiás, time todo reserva. Contra o Atlético Paranaense, já não vai ter o próprio Bruno Henrique, o Ayrton Lucas suspensos e também as ausências do Arrascaeta e do Luiz Araújo, que estão no departamento médico. E aí, José Manuel, gostou do Pedro hoje? Mais ou menos, né? A expectativa para o centroavante, e nessa disputa aí, Gerson, Pedro, o Gabigol saiu do time porque ele não está jogando nada, né? E o Pedro não foi brilhante, jogou um pouquinho a mais do que o Gabigol vinha jogando. Eu me lembro de uma oportunidade de gol que ele teve, girou ali na grande área e bateu por cima do travessão, é o que me lembro. Dedicação dele ali, auxiliando, ajudando na marcação, né? Que o Botafogo jogando aí nesse tapetinho é muito rápido, é um time incisivo, tá sempre ali correndo muito, né? Dando trabalho, e ele participou na bola aérea ali, ajudando a marcar e tudo isso, né? Teria sido, assim, uma atuação de destaque se ele tivesse decidido o jogo. Quem decidiu o jogo foi o Bruno Henrique, não foi ele. As principais chances do Flamengo foram com o Bruno Henrique, e eu me lembro de uma assim, chance que ele teve para marcar, e ele mandou a bola para fora, dá até para colocar como uma oportunidade perdida por parte do Pedro. Eu acho que seria justo que ele continuasse, né, a receber oportunidades. Né, o Gabigol, eu não sei, talvez o Viga olhando de mais perto possa até esclarecer um pouco melhor. Eu até disse no momento que apareceu ele ali no aquecimento, viu, Viga, que o Gabigol tá parecendo cada vez mais o sósia dele. Tá com o rosto meio redondo, rapaz. Eu não sei se ele não precisa correr um pouco mais, emagrecer um pouquinho, melhorar. Dizem que o Pedro ganhou chance porque treinou muito bem na semana, fazendo gols no treinamento. Então que o Gabigol treine melhor, né, arrebente nos treinos, faça gols nos treinos, para tentar recuperar a posição. Eu manteria o Pedro como titular no Flamengo. Rodrigo Viga, Pedro ou Gabigol? Como é que foi a atuação do Pedro hoje na sua visão? Você que estava no estádio Newton Santos, e também essa percepção do José Manuel em relação à questão física do Gabigol, que tem sido bastante criticada. Algumas pessoas citam, o Gabigol não se cuida. Meio redondo, não sei. Exato. Não sei se é a TV que engana a gente, sei lá. Eu tenho essa impressão também, José Manuel. Rodrigo Viga, no Newton Santos, queria que você avaliasse Pedro, Gabigol, essa disputa pelo ataque do Flamengo. Rodrigo Viga. Qualquer que seja o centroavante no esquema do São Paulo, ele vai ter dificuldade. O Pedro é mais homem de área, o Gabigol sai um pouco mais. Mas o Gabigol não estava batendo em pênalti direito, quanto mais sair da área. Então, acho que já está merecendo há algum tempo o banco de reservas. Com relação aí aos adornos, né, a volúpia de Gabriel Barbosa, terça-feira foi aniversário dele, né? Então, talvez ele tenha angariado algumas gramas a mais. Quem sabe até um quilinho a mais. Não vi ele tão acima do peso, aparentemente, a olho nu. É que ele tem aquele formato, um rosto relativamente redondo. Eu prefiro analisar o futebol. Pelo que ele vinha jogando, não merecia a titularidade. E acho que o Pedro foi muito bem hoje, melhor do que eu até imaginava, porque ele teve uma função tática importante. Ele segurou lá atrás 2 a 3 jogadores do Botafogo. Adrielson, o Cuesta e, às vezes, um cabeça de área do Botafogo. Realmente ele parece um tanto quanto afobado na hora de definir a jogada, quer fazer logo o gol, né? Porque centroavante vive de gol, mas eu, se fosse São Paulo, ele dava um pouco mais de chance, um pouco mais de oportunidade, porque hoje eu também vi um Pedro com muito mais ímpeto, muito mais vontade do que aquele Pedro que parecia meio lentão, meio modorrento
em jogos do Flamengo. Embora eu acho que quando o circo tá pegando fogo, você precisa meter um gol, rapaz, aí você bota o centroavante, você bota o presidente, bota o técnico, bota o gandula, bota o goleiro. E acho que talvez um dos erros mais crassos do técnico Jorge Sampaoli foi naquele jogo contra o Olímpia não ter feito uso do Pedro quando o Flamengo precisava apenas de um golzinho para levar as penalidades. Acho que o Gabigol já está merecendo o banco de reservas há muito tempo e o Pedro agora tem que fazer jus a essa chance que ele está recebendo. Agora, o que continua me incomodando muito no Flamengo, a gente elogia bastante o Bruno Henrique, a velocidade, o talento, a habilidade, o arranque do Papaléguas da Gávea. É um Flamengo ainda muito previsível, muito óbvio. E acho que nem o técnico do Botafogo Laje, nem os jogadores conseguiram enxergar que a bola ia rodar, ia lá na direita com Erley, passar pelos dois volantes, Pulgar e Alan, rodava no miolo de zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira, chegava aqui na esquerda com Ayrton Lucas para meter para o Bruno Henrique explorar o corredor. Então, acho que o Flamengo continua sendo um time muito previsível. Quando subiu a plaquinha mostrando que o Cebolinha ia entrar, eu já botei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus do céu, ele vai botar o Bruno Henrique de centroavante. Felizmente, isso não aconteceu. Um outro erro elementar que vem sendo cometido pelo técnico argentino. Entendo que o Sampaoli ganhou uma sobrevida, que a pressão era muito grande. Se toma uma cacetada aqui no tapetinho, se sai todo ralado, com o joelho ralado, todo arranhado no tapetinho, acho que é pro saco ainda na madrugada de sábado para domingo. Mas ele ganhou um fôlego, ganhou um oxigênio, uma sobrevida. Mas o time dele precisa melhorar muito para ele sequer sonhar com o título da Copa do Brasil e quem sabe a permanência em 2024, que eu acho quase que impossível, viu, Gui?